Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Quero aproveitar a oportunidade para render graças ao Senhor em favor da vida do nosso pastor, irmão Heraldo. Gente boa esse moço, viu? Conheço o irmão Heraldo não há tanto tempo, mas para mim, pelo tempo que eu o conheço assim de vista, é um grande irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O moço que para mim, ele falou da minha pessoa, eu vou falar da pessoa dele. Para mim é, na verdade, um exemplo na obra de Deus. É um camarada que eu digo assim, é polivalente. O homem canta, toca, prega e faz algumas coisas mais, ainda hora, né? Certo, polivalente. Deus o dotou de talentos para serem investidos na obra de Deus, para que o nome do Senhor em todo o tempo seja glorificado. Amém? Amém. Vocês não vão fazer que nem algum lugar que eu passo por aí, que tem que pedir um pouco para dizer amém, não, viu? Tudo isso que eu falei, amém, quer dizer assim seja, eu concordo com isso. Então você diz que está de acordo com aquilo que eu falei. Se você não estiver de acordo, você diz de misericórdia. Se preciso for, ainda diz assim, está repreendido em nome de Jesus. Você não é obrigado a aceitar tudo que é dito daqui, não. A Bíblia diz que a gente deve estar sempre pronto para... Então a gente ouve, né? E aquilo que a gente percebe que é de Deus, a gente diz glória, diz amém, aleluia, não é assim? É o nosso costume, temos essa boa prática, esse bom costume. E aquilo, na verdade, que não serve, a gente diz misericórdia. Não é assim mesmo? Misericórdia, e se for preciso, até isso está repreendido. Mas Deus continue abençoando o pastor Heraldo de forma graciosa, tem sido um grande ajudador. Sempre que a gente precisa, convida o irmão Heraldo, a esposa da irmã Cleonice, e também tem nos ajudado e muito, está ali acenando, tem nos ajudado e muito pelas congregações que temos passado, e agora na congregação dos 5 Estrelas já estiveram cooperando lá, pregando, cantando, e para nós foi bênção pura, e tem sido. Deus continue sendo glorificado através da vida de seus servos. Amém. Certo? Aí uma aprendeu ligeiro a dizer amém. Eu disse, Deus seja glorificado, continue sendo glorificado pela vida de seus servos. Você diz amém, eu concordo com isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedir para Deus continuar abençoando, tem que dizer amém mesmo. Irmão Júnior, irmão Antônio, ou irmão Zé, está aqui o trio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses moços, e que na verdade são grandes ajudadores. Eu também já fui superintendente nessa congregação, não aqui, mas quando era Pedro Suzardi, tive a oportunidade de estar com os irmãos e nos ajudaram muito. Quando eu vi Josafá, é o pregador. Josafá se destacou dentre os demais. Deus continue abençoando o irmão Josafá, tem nome de rei aí, viu? Josafá, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o irmão Judásio, que fez memória do nome do nosso irmão Maurício, do irmão Mariano, e não esquecendo do irmão Miro, que também são grandes pioneiros, grandes homens que se dedicaram à obra de Deus e que para mim também foram bênçãos, gente, nos ajudou bastante. Leva o nosso abraço a esses irmãos. Louvado seja Deus. Está ali os irmãos do Tomba, estivemos também, passamos pelo Tomba assim rapidamente, né? E está ali os irmãos do Tomba, que também aprendemos a amar os varões aí, pessoa, gente boa. Eu acho que os meninos saíram antes porque souberam que era eu que ia pregar. O irmão Heraldo manda fechar a porta ali. Manda fechar a porta para que ninguém mais dê vontade de sair, viu? Eu estou brincando, gente, é só para quebrar o gelo. Estou brincando, viu? Estou brincando com vocês. Aqui vocês estão sentados aí há tanto tempo e eu observei que tinha alguns que já queriam pescar. Não sei como, mas tinha alguns que queriam pescar. Então estou brincando com vocês nesse quebra-gelo, só para você ficar mais ativo, disposto para ouvir. São 23 anos, é isso? De vitória. Do grupo Soldados de Cristo. Soldados de Cristo, 23 anos, quase a minha idade. Maravilha. Eu falei quase, não falei que era a minha idade, mas quase a minha idade. 23 anos de muitas lutas e constantes vitórias. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas temos um texto aí que foi destacado para ser ministrado nesta manhã, que está em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Deus abençoe os irmãos ali também do Jomafa. Eu fiquei alegre quando o senhor falou que Davi ia crescendo diante de Deus. Não sei se o senhor usou esse texto olhando para a sua estatura, mas eu estou assim na mesma linha que o senhor, baixinho, e a gente vai crescendo mesmo pedindo graça. Se não na estatura, mas pelo menos no conhecimento e na graça, né, meu irmão? Isso é bom demais. Eu fiquei alegre quando vi o irmão estava aqui falando com a voz potente. Se Deus me desse graça, sabedoria, um tom de voz que nem a dele, aí maravilha. Aleluia. Vocês vão perceber, gente, que eu estou ganhando tempo aqui, porque eu começo pregando e logo termino. Não demoro muito falando. Então eu estou aproveitando aqui para gastar um pouquinho de tempo para quando eu começar a pregar aqui. Terminar, você não vai dizer assim, mas terminou ligeiro assim, parece que eu esperava mais. Então, para você não ficar descontente, tá bom? Então temos aí 1 Samuel, livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo 12, esse é o texto do tema, né? Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A ajuda de Deus. Somos como que necessitados da graça divina em todo o tempo da nossa vida. E aliás, Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Então entendemos que nele podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, nos dá condição ou condições para vencermos os desafios, as intempéries, as dificuldades da vida. A ajuda de Deus. Mas o texto começa dizendo assim: então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer e Yahvé. Certo é que ele está expressando, aleluia, glória a Deus. Certamente ele, quando libera esta palavra, ele está trazendo à memória algo que havia acontecido. Ele não disse por acaso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente continuará ajudando. Mas ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Pergunta: o que foi que aconteceu para que Samuel dissesse estas palavras? Ele está aqui como que dando graças a Deus, reconhecendo a soberania divina, que a mão do Senhor havia se movido em seu favor, em favor de seu povo. Ele está aqui reconhecendo que Deus havia ajudado o seu povo. Ajudado em quê? Quando foi que isto aconteceu? Se voltarmos alguns capítulos atrás, perceberemos no capítulo 4 que o povo de Deus está para enfrentar um grande desafio. É que o povo não estava bem equilibrado diante de Deus. O povo estava como vivendo fora da vontade do Senhor. Havia pecado entre os judeus e Deus estava insatisfeito com o povo. E Deus é assim: quando Deus quer corrigir alguém, antes de Deus fazer a correção, primeiro o Senhor avisa. E tendo avisado, o povo ignorou a voz de Deus, até chegar ao ponto em que Samuel foi despertado para exortar Eli e dizer a ele que Deus ia exercer juízo na sua casa. E assim aconteceu. Deus despertou os filisteus e que se moveu contra o povo de Deus, e o povo saiu para a guerra, e naquela peleja o povo percebeu que ia ser derrotado.
O povo de Deus ia ser derrotado diante do inimigo. Mas por que isso iria acontecer? Simplesmente por causa de pecado. Vocês, quando usou esse texto, eu acho que pegou esse texto porque achou bonito demais a fala, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Na verdade, uma palavra de incentivo, um ato de gratidão, de reconhecimento da ação divina. Mas quando o profeta citou esta palavra, algo tinha acontecido. Ele não a liberou por qualquer motivo ou de qualquer maneira, sem ter sentido. Algo havia acontecido. É que o povo estava vivendo numa situação muito difícil. E a Bíblia diz que o povo, por perceber que ia perder a guerra, e solicitou a presença da arca. A arca da aliança, a arca do concerto, que representava, simbolizava a presença de Deus. E quando levaram a arca do Senhor ao arraial, onde estava para acontecer a guerra, onde estava acontecendo a peleia, a Bíblia diz que o povo ficou alegre, porque a arca ali representava a presença de Deus, e dizia: a presença de Deus está conosco e nós vamos vencer a guerra. E deram um brado de vitória, se alegraram ao extremo, gritaram a ponto de o inimigo ficar com medo. Por que o inimigo ficou com medo? Porque sabia a história do povo de Deus. E chegam até a dizer: por que fez a pergunta, por que o povo está gritando? Alguém disse: isso nunca aconteceu. O Deus vinha ao lugar da guerra, ao lugar da batalha com o seu povo. E o Deus deste povo aí é o mesmo que derrotou o Egito, que visitou o Egito com pragas e que venceu os egípcios e deu vitória ao seu povo. Quem estava falando isso foi os filisteus, reconhecendo os feitos maravilhosos e poderosos do Senhor lá no Egito. Enquanto agora eles estão com medo, de repente Deus permitiu. Um homem se apresenta e diz assim: vocês estão com medo por quê? Sejam homens, vamos à guerra. E o povo tomou coragem e foi à guerra, venceu o povo de Deus. Por que venceu o povo de Deus? Volto a dizer: idolatria, pecado. Os filhos do sacerdote viviam uma vida irresponsável, ignorando a palavra de Deus. Quem deveria dar exemplo não estava dando exemplo. E por conta disso, Deus exerceu juízo sobre o seu povo, corrigindo o povo, porque Deus nos ama. E quando Ele quer corrigir, às vezes Ele puxa o cinturão assim e dá umas duas. Não é assim que você faz com o menino enquanto desobedece em casa? Meu filho, não faça isso. O menino é peralta e ignora o que você diz. Aí você diz: já deve ser a primeira vez, não faça isto. O menino ignora o que você diz e faz de novo. Aí você diz: não tem jeito, agora eu vou ter que dar uns dois, chega para lá. Aí puxa o cinturão, a sandália e dá. Aí o menino fica: beleza. E não quer fazer mais, porque ele vai trazer a memória: se eu fizer, pai vai me dar outro daquele. Pois foi a forma de Deus corrigir o povo. Pegou os filisteus e venceu o povo. Ofni e Finéia foram mortos na peleja. Trouxeram a mensagem a Eli, que era o pai desses dois moços, e era o sacerdote. A Bíblia diz que quando ele ouviu a mensagem de que a batalha estava perdida, que os seus filhos haviam sido mortos, e a arca do Senhor foi levada, ele caiu da cadeira. A Bíblia diz que ele já era avançado de idade, era gordo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Veja que desastre. A nora dele tomou conhecimento que o seu esposo também estava morto e deu a dor de parir. Eu acho esse nome muito pesado, parir, né? Deu a luz. E deu a luz. E quando ela deu a luz, ela disse: Ecabode, foi-se a glória. Mas a glória já havia se retirado do povo, olha. E ela disse: foi-se a glória, e morreu. A arca do Senhor foi tomada e ficou lá na terra dos filisteus. E a Bíblia diz que pegaram a arca do Senhor e levaram a Hebron, colocaram lá na casa de Dagom e ficou lá como que um troféu para Dagom. E a Bíblia diz que os filisteus foram dormir
E quando foi de manhã cedo que chegou lá na casa de Dagom, Dagom estava prostrado diante do Senhor. E eles pegaram Dagom, colocaram no altar de Dagom, achando que Dagom era Deus mais poderoso do que Yahvé, e foram viver o seu dia, dormiram de madrugada, cedinho, de manhã cedinho, foram de novo lá na casa de Dagom, e Dagom estava inclinado de novo, agora sem a cabeça e sem as mãos, só o tronco, inclinado diante de Deus. Deus arrancou a cabeça de Dagom, arrancou os braços, se é que ele tinha, arrancou as mãos lá, e mostrou que o Senhor é o único e verdadeiro. A arca do Senhor lá para os judeus era bênção, mas para os filisteus, maldição. E eles começaram a sofrer úlceras, muitas enfermidades, tumores. E alguém disse assim, tem algo que é normal. Só pode ser o Deus de Israel, essa arca. A gente tem que devolver, tem que tirar daqui. Tem sido maldição para nós. Aí o sacerdote disse, vocês vão ter que devolver mesmo. O sacerdote lá dos filisteus, vão ter que devolver mesmo. A arca já havia passado por umas 3, 4 cidades. E onde passava era maldição para os inimigos do povo de Deus. Eles têm que devolver mesmo, agora vai ter que prestar um sacrifício. Manda uma oferta para o Senhor. Fizeram oferta, colocaram a arca em uma carroça, em uma carruagem, com a liderança, os animais que conduziram a bois, e foram levando a arca, e os filhos das vacas estavam de lá. Mãe! E as vacas não olhavam para trás e não respondiam. Por que não respondia? Porque estava numa missão levando a arca do Senhor de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Os bezerros gritavam, mas as vacas não respondiam. Receberam a arca do Senhor e o povo, alguns sofreram porque olharam para a arca. E a Bíblia diz que a arca do Senhor foi levada para um determinado lugar, e que vou ler com vocês, capítulo de número 7, versículo 1, em que diz assim, quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispá, eu estou lendo o versículo 7, versículo 1, os homens de Kiriat Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou, versículo 2, a arca ficou muito tempo em Kiriat Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentou ao Senhor. Quanto tempo a arca ficou em Kiriat Jearim? 20 anos. Então quer dizer que o povo ficou mais de 20 anos sem a presença de Deus. Percebe, gente? 20 anos só em Kiriat Jearim. Mas ainda tem um período que passou lá entre os filisteus. 20 anos! Vamos colocar 20 esse período aqui em Kiriat Jearim. Sem a presença de Deus. Tem um hino que diz assim, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é. Sem Jesus não dá. 20 anos, gente, sem a presença de Deus. Eu não consigo viver um dia sem a presença do Senhor. Eu disse recentemente ao Senhor, como uma vez ou outra digo a Ele, Senhor, que eu perca tudo, menos a Tua presença. Porque ainda que eu tenha tudo, se eu não tiver a presença de Deus, sou pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Foi o que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia, capítulo de número 3, verso 20, se não me trai a memória. Quando a igreja estava dizendo assim, sou rica e de nada tenho falta. Sem a presença do Senhor não somos absolutamente nada. Tudo que temos e o que somos devemos ao Senhor. Portanto, a Ele seja glória eternamente. Amém. Porque dele, por Ele
Quando eu disse que recentemente falei para Deus que eu viesse a perder tudo menos a sua presença, um desavisado achou de roubar o meu carro. Eu falei para o Senhor que poderia perder tudo, aí Deus permitiu o cara roubar meu carro. Você dá risada porque o carro não foi seu. Mas eu estou brincando com você, fique tranquilo. O Senhor permitiu, gente. Mas aí o povo orou. Isso foi num sábado, quando foi na segunda de manhã. Quem encontrou o carro? Meu sobrinho, aqui próximo ao Tomba. E graças a Deus o carro está lá em casa. Glória a Deus nas alturas. Eu não sei se Deus permitiu que isso acontecesse para me testar, porque eu falei, não sei. Mas eu sei que o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, gente, o povo aqui está 20 anos sem a presença. A gente fala sem a presença, não precisa dizer a presença de quem? Sem a presença de Deus. 20 anos! E parecia que tudo estava bem, mas a coisa começou a ficar difícil. O povo percebe e passa a sentir a necessidade da presença de volta. É que quando tinha presença, tinha bênção, tinha graça, tinha prosperidade, tinha alegria, tinha festa, tinha celebração. Mas sem a presença foi-se a glória de Deus. E a glória precisa voltar para que a alegria, a paz, a prosperidade impere. Precisamos da presença do Senhor todo dia e o dia todo. E o povo começa a clamar. O povo percebe que a presença de Deus representaria muito para eles, porque agora estão padecendo, submissos ao inimigo. Porque sem presença de Deus é algo fácil para o inimigo. Mas o povo agora começa a sentir a necessidade. E a Bíblia diz, no versículo 2, a arca ficou muito tempo em Criade Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava. O povo começa a clamar, queremos a presença, estão lamentando porque está faltando a presença do Senhor, e sem a presença do Senhor é nada, mas com o Senhor, aleluia, a vitória é certa, a vitória é garantida. Então Deus está para ajudar o seu povo, já que o povo não tinha poder bélico para vencer o inimigo, já que o povo não tinha força para enfrentar o inimigo,
Tá certo. Aí Samuel começa pregando. Para que acontecesse aquele grande avivamento, foi preciso pregação da palavra de Deus. Palavra de Deus, gente. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. Todo o grande avivamento aconteceu através da oração e pregação da palavra. A gente fica muito preocupado quando acontece assim alguns movimentos, se ouve tanta coisa, e na hora da mensagem é no momento que o povo não quer ouvir mais nada. Você percebe isso? Verdade, alguém falou ali. Lá na congregação perto do povo. É assim, deu 8h30 lá, o culto termina mais cedo, das 18 às 20 horas. Aí deu 19h30, eu estou cutucando. Pode ser festa, pode ser o que for, pode até ficar aborrecido comigo. Mas eu estou cutucando, dizendo, dê oportunidade ao pregador, senão o povo cai fora e não vai querer ouvir a palavra de Deus. Se houver apresentação e não tiver pregação, o povo não quiser ouvir pregação, para mim está incompleta coisa. Palavra de Deus, gente. Aqui Samuel começa a pregar, o povo está lamentando diante de Deus, e Samuel faz uso da palavra. Se é de coração que vocês querem mudar de vida, lancem fora as imagens de escultura. Volte-se para Deus de todo o vosso coração. Você não pode servir a Deus e servir a Baal, nem prestar conta ou culto a Astarotes. Preste culto somente ao Senhor. Ele está pregando a palavra. A palavra de Deus, na verdade, é o que nos sustenta. A palavra de Deus é que gera vida em nós. João capítulo 6, versículo 63, Jesus vai dizer o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita, não presta para nada. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. No versículo de número 68, Jesus percebe no versículo 67 que alguns discípulos não conseguem ouvir o seu sermão e diz: dura este sermão, quem é que pode ouvir? Vai caindo fora. Jesus olha para os dois e diz assim: vocês também não querem cair fora com eles? Não quer acompanhá-los? Pode ir embora se quiser. O discípulo olha para Jesus e diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens. Fica com Jesus, porque Ele tem palavra de vida para o seu povo. Palavra, gente, é a palavra de Deus que gera vida em nós. É a palavra de Deus que gera em nós também santidade. João 17. Jesus disse em oração: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra de Deus. E Samuel aqui está pregando a palavra. Ele está pregando ao povo: muda de vida. Vocês precisam tomar uma atitude. Sirvam somente ao Senhor. A palavra de Deus gera em nós grande avivamento. E Samuel está pregando, está falando a palavra de Deus. Então este profeta, em primeiro lugar, ele incentiva o povo a congregar. Ele vai pregando e a orientação dele é: congregai. Versículo 5 aí. Versículo de número 5. Samuel também disse: congregai, reuni todo Israel em Mispa, e intercederei por vós junto ao Senhor. Mas a orientação era: congregai. Se ajuntem. Vivemos em uma época, em pleno século 21, e que surgiu um movimento chamado Os Desigrejados. Tem sido uma praga no meio da sociedade. Porque um monte de cara aí que parece que é desviado da fé e fica pregando que as pessoas não precisam mais congregar. Você congrega em casa mesmo, não precisa da igreja não, para que é o templo? Você é o templo do Senhor, fique em casa, já que é o templo do Senhor. Diz pastor também, então pega o banco e bota no cara, já que ele é o templo, né? Pega os bancos, as cadeiras da igreja e bota nele, porque ele é o templo. A Bíblia está dizendo assim: ajude o povo, reúna o povo, que o povo congregue. É um ajuntamento de pessoas. Como aqui estamos, juntos para ouvir a palavra de
Deus, porque Deus iria fazer algo em favor do povo, mas o povo precisava ouvir a palavra, e para tanta orientação era: congregue, congregue. E a gente sente às vezes dificuldade em ou por quê? Irmãos, quando a gente congrega e está assim junto, o salmista diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, vivam sempre em união, unidos. E alguém, o salmista também diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do irmão. Falar da vida, não? Vamos à casa do congregar. É preciso congregar. Congregai. Se ajudem para ouvir a palavra de Deus. Então o profeta está orientando: é preciso congregar. Esse negócio de ficar em casa e não congregar gera prejuízo, deficiência espiritual. É verdade. Quando a gente congrega, mais ou menos assim, irmão, tem a oportunidade de aqui canto hino espiritual, a gente sente um gozo, alegria na alma, dá vontade até de ir embora e morar lá com Deus no céu. Não é assim? Tem hino que entra na alma, gente, que a gente sente tanta alegria, mas tanta alegria que dá vontade de ir embora. Aí quando tem a oportunidade de ler um texto, e Davi ia crescendo na presença de Deus, eita maravilha, a gente sente a necessidade de crescer na graça e no conhecimento diante de Deus, para que Deus seja glorificado diante dos homens. Aí quando vem, abre o texto e começa a pregar, o grupo canta, oh maravilha, qual é a bênção pura, gente? Bom é congregar, congregar, é preciso estar na casa de Deus, é melhor estar na casa de Deus um dia na casa de Deus do que 1000 em outros lugares, diz o salmista. Precisamos congregar, gente. Glória! Glória a Deus! Senão, pouco a pouco, vamos entrando em deficiência espiritual. E a vontade de Deus não é que você esteja assim, mas que pelo menos fique assim. E os que já estão assim, então tome essa posição, fique assim, positivamente positivo. Essa é a vontade de Deus, que cresçamos sempre na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, mas sempre em crescente, sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Então Samuel diz ao povo: congregai, versículo de número 5, congreguem, é preciso congregar. Versículo de número 7, quando o povo soube que o povo de Deus estava congregando, o inimigo então ficou furioso, preocupado. E por que preocupado? Porque sabia, se o povo congrega, o povo fica forte. Glória! Aleluia! O povo congrega e se une, um tem salmo, outro tem hino, outro tem cântico, outro tem profecia, outro tem discernimento de espírito, e assim a igreja vai edificando, crescendo, crescendo, se fortalecendo. E o inimigo sabe muito bem disso, que quando e que não congrega, o povo está fraco, fraco de tema reta assim, guaçapé. Mas quando o povo está congregando, que tem hino, tem louvor, tem palavra de Deus, tem profecia, o povo vai se fortalecendo, se edificando, e o inimigo fica preocupado. Versículo de número 7 do capítulo 7 de Samuel. O que diz aí na sua Bíblia? Versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos, estavam congregando em Mispa, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. O inimigo tomou conhecimento de que o povo estava congregando, então se armou para ir contra o povo de Deus. O inimigo sabe que o povo junto, o povo unido, jamais. Há quem diga, né? E é verdade. O povo unido jamais será vencido. O escritor de Provérbios, se não me trai a memória, o Eclesiastes, disse que um cordão assim com 2 ou 3 dobras é mais resistente, é mais difícil de ser quebrado. É melhor 2 do que 1, porque se um cair, o outro o levanta. Não é assim que a Bíblia diz? É melhor 2, está sempre unido. Mas se não estivermos de acordo, não tem como andar junto, tem? Não, precisamos estar sempre unidos. E por isso Samuel prega dizendo: congreguem, congreguem. E o povo passou a congregar, atendeu o chamado do profeta e se reuniu em Mispa, e ali estavam congregando. E estando congregando, o inimigo tomou conhecimento de que o povo estava unido. E o povo unido, o povo é forte, e torna-se difícil de ser vencido. E a Bíblia diz que o inimigo então veio contra o povo de Deus.
levanta contra você. Mas nessa peleja você não está sozinho. Nesta peleja você não está sozinha. A sua vitória está firmada no Senhor Deus que te chamou. Ele peleja por você e garante a você vitória, mesmo em face da guerra. Não se preocupe, confie no Senhor. O povo está reunido agora, ouvindo a palavra de Deus e se fortalecendo. O inimigo então se move, se levanta contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo tomou conhecimento, mas ficou com medo. Não importa que o inimigo é bem feroz, importante que o povo agora está disposto a restaurar a sua aliança com o Senhor, e Deus está pronto a ajudar o seu povo. Aleluia! Quando o povo ficou com medo, o povo se dirige a Samuel, e a Bíblia diz que Samuel começa a orar ao Senhor em favor do povo. Samuel se dispôs a orar em favor do povo. Isso está no versículo de número 5. Samuel começa a clamar a Deus, orando ao Senhor, e a oração, na verdade, move a mão de Deus. Bom é quando estamos em face da luta e alguém está intercedendo por nós, semelhante a que passei recentemente, quando meteram mão em um objeto meu. A Bíblia nos ensina a orar, mas também pedir oração aos santos, e pedir oração aos irmãos, e publicaram, os irmãos oraram, e Deus nos deu vitória para a glória e louvor do seu nome. Muitas vezes estamos enfrentando intempéries, lutas, combates, dificuldades, mas através da oração o milagre acontece. Deus se move em nosso favor. Bom é orar, e Deus sempre está me exortando: ore mais. Quantos aqui gostam de orar? Diga amém. Você ora porque precisa orar. Mas parece um negócio difícil, não parece não? A gente levanta assim e fica assim, uma preguiça de orar, que sou. Mas sabe que tem que falar com Deus. A gente precisa de falar com o papai, não é assim? Ah, é assim, mas deixa eu dar um exemplo simples aqui. Você levanta de manhã, sua filha, seu filho levanta de manhã também, passa por você e não lhe dá nenhum bom dia. Aí vai para a escola, volta da escola, meio-dia para almoçar e não lhe dá nem boa tarde. E aí de noite vai dormir e não lhe diz nem boa noite. Tá certo esse negócio? Você fica bem desconfiado, não fica não? E assim, rapaz, tem um negócio aí errado com esse menino, com essa menina. Chama para conversar. O que é que está acontecendo aí? Vocês de manhã não falou comigo, de tarde também não, e de noite tem alguma coisa errada. Mas quando passa de manhã, pensa painho, pensa amanhã, e você diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Dormiu bem? E o menino, a menina diz assim: dormi bem, meu pai, dormi bem, minha mãe. Deus abençoe, meu filho, dê um bom dia. É coisa boa ou não é? Pois bem, e pai, nós temos um pai. Temos ou não tem, Pai do céu? Está lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Quando vocês forem orar, olhem assim: Pai que está no céu. Então deve haver em nós a necessidade de orar. Ainda que a carne diga assim: ó, não ore, você está cansado, mas a gente precisa orar, gente. A gente precisa orar, conversar com Deus. O perigo estava na porta. E o povo precisava de ajuda. E disse: Samuel, ore por nós, interceda por nós. E Samuel começa a orar pelo povo. O povo vê que o inimigo está vindo, o inimigo é feroz, o inimigo é poderoso. Então o povo pede oração. Israel reconhece o seu estado pecaminoso. E quando vê que o inimigo está vindo contra ele, Israel então começa a dizer a Samuel: pecamos contra o Senhor. O negócio pegou. Vamos confessar logo o pecado. Isso aqui é o povo, não estou falando com você não. Graças a Deus você não peca. Versículo de número 6. Quem é para mim aí? Só não ficar lendo, senão você dorme. Versículo 6, lê aí rapidamente para mim. De 1 Samuel capítulo 7. Eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram o quê? Pecamos contra o Senhor. O povo está reunido, ouvindo a palavra de Deus, Samuel orando pelo povo, e o povo cai na real. Tudo isso veio sobre nós por causa do pecamos contra o Senhor. O que é que o povo está fazendo aqui? Confessando
a gente quer a vitória de Deus, né? Mas quer levar Deus no banho-maria, não dá certo. Se a coisa está errada, a gente precisa falar com o Pai que está no céu. Vamos falar aqui consertar, sim, consertar. Se o altar quebrou, é consertar o altar. A gente pode até maquiar a coisa e passar pelo irmão, passar pela irmã. Mas diante de Deus, É verdade. não. Bendito seja Deus. É verdade. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Napoleão Falcão diz que é capacidade de penetrar o juízo humano. Antes de você falar alguma coisa, Deus já sabe o que é que está aqui na sua cabeça e o que se passa aqui no seu coração. Não tem como esconder nada de Deus, não tem. Salmo 139, o salmista diz: para onde irei eu do teu espírito? Como fugirei da tua presença? Se eu subir o céu, o Senhor está lá. Se eu for lá no mar e lá fizer a minha cama, o Senhor também está me vendo. As trevas diante do Senhor, a noite é como o dia. Noite e dia para o Senhor é a mesma coisa. Dá para esconder de papai, dá para esconder de mamãe, dá para esconder do marido, dá para esconder da esposa, dá para esconder dos filhos. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse negócio não vai dar certo. Oh, Deus Mandai maravilhoso. que a sua mandasse. Fala, papai. Glória a Deus. É preciso dar uma pausa. É preciso parar um pouquinho e pôr para fora. Conversa com Deus, confessa e larga esse negócio que vai dar prejuízo. Eita, Deus maravilhoso. Irmão, estou falando com temor e tremor diante do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! A necessidade de fazer um conserto. Torá que a sua mandasse. Fala, papai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Provérbio 28:13 diz que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Mas quem cobre, nunca prosperará. Então eu preciso confessar e deixar a prática dele. O povo aqui reconhece que havia pecado diante de Deus e contra Deus. E a Bíblia diz: o povo confessa o seu pecado. O povo diz: pecamos diante do Senhor. O povo sabia que perdeu a batalha lá atrás por causa do... E o inimigo está vindo contra o povo. E o povo agora tem ciência de que se não vomita o pecado, se não confessa o pecado, perde a batalha de novo. Samuel estava intercedendo, mas o povo precisava fazer confissão de pecado. E o povo então começa a confessar os seus pecados. Pecamos contra o Senhor. E quando o povo está confessando os seus pecados, versículo de número 6, o inimigo está se aproximando do povo de Deus. E a Bíblia diz, ainda no versículo de número 6, o povo tirou água e a derramou diante do Senhor. O povo também jejuou diante do Senhor. Então temos aqui o povo derramando água, não se sabe realmente o significado disso, mas certamente pode ser que este derramar água simbolize também humildade, submissão a Deus e também dor por causa do erro cometido e da certeza que se não houvesse um trabalhar de Deus, a ajuda de Deus, o povo perderia a batalha. O povo está aqui se humilhando diante de Deus e começa a jejuar. Tem situação na nossa vida que é preciso orar e também jejuar. Às vezes a gente leva a ser jejuar, mas tem momento que a gente precisa jejuar, se abster de alimento. Isso pode ser por 1 hora ou por um dia, 24 horas, depende da sua estrutura física, mas uma vez ou outra a gente precisa sacrificar a carne. É preciso às vezes jejuar para nos fortalecermos. E a Bíblia mostra de forma bem clara muitos homens que precisaram da ajuda de Deus e se dedicaram à oração. Exemplo, Jesus, oração e jejum. Antes de Jesus assumir literalmente o ministério, depois de ser batizado, a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto e ali jejuou quantos dias?
40 dias de noite, orando e jejuando. Os ninivitas, quando Jonas chegou lá e disse assim: Deus vai destruir a cidade, vai subverter a cidade, vai virar a cidade de cabeça para baixo. O prazo é 40 dias. Deus é longânimo, gente. O povo em pecado, Deus dá o quê? 40 dias para o povo se arrepender. Isso é longanimidade, paciência divina. Deus podia chegar e destruir logo, mas Deus não fez. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar. O Senhor chama o profeta, passa a mensagem para o profeta prega a mensagem e convém, cabe ao povo cair na real, se arrepender do seu pecado e mudar. Se não mudar, o juízo vem. Mas Deus não faz nada sem antes avisar. Amós capítulo 3, se não me traz memória, tem 7. Deus avisa, não é 2,7. Deus avisa. Então o Jonas pregou em Nínive e o que o povo fez? Sabia que Deus ia destruir a cidade. O povo então se arrependeu e confessou o pecado. E jejuou. E o que foi que Deus fez? Destruiu a cidade? Por que Deus não destruiu? Porque o povo se arrependeu. O povo confessou o pecado. O povo jejuou. O povo mudou de atitude. Então Deus perdoou o povo. Vamos terminar, gente, que vai dar meio-dia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo jejua, o povo confessa pecado, o povo jejua, o povo se humilha diante de Deus. E Deus então usa de misericórdia para com o povo. O povo agora está devotado ao Senhor, voltado para Deus, esperando a providência de Deus, a ação do Senhor, a ajuda do Senhor em seu favor. Versículo de número 9, a Bíblia mostra de forma bem clara: já que o povo agora confessa o seu pecado, arrependido da sua maldade, Deus então entra com providência, a ação divina, a ajuda de Deus em favor de seu povo. Versículo de número 9, lê para mim aí que eu estou falando sozinho, lê aí alguém. Tomou, pois, Samuel o cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel clama e Deus responde. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Aleluia! O que é que está acontecendo aqui? A ajuda de Deus. O povo percebe que não é versão inimigo. Então, já que estava com a vida desconcertada, consertar a vida. Ouviu a pregação, estava congregando, e agora vamos nos consertar diante de Deus. Confessa o pecado. Samuel intercede pelo povo e Deus move a sua mão em favor de seu povo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus trovejou com grande estrondo, com grande estampido, de forma que o inimigo ficou aterrado de medo. O que é que está acontecendo aqui? Deus respondendo à oração de Samuel e pelejando em favor de seu povo, que precisava da sua ajuda e não tinha como vencer o inimigo senão através da ajuda de Deus. Deus então entra com providência. E o que é que Deus usa para vencer o inimigo? A natureza. A Bíblia diz que quando Deus fala, troveja. E Deus a natureza dá ouvido à voz do seu Criador. E o estampido da natureza foi tão grande, o trovão foi tão grande, que o inimigo ficou tomado de medo e certamente disseram: é o Senhor de Israel que está pelejando pelo seu povo, e já não mais se entendia. O inimigo ficou confuso e correndo da batalha. Israel prevaleceu contra os seus inimigos, porque Deus, o Senhor, pelejava pelo seu povo. Aleluia! 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 O inimigo ficou tomado
Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E terminou aí não, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu vitória ao seu povo, mas Deus, o Senhor, também restaurou a sorte de Israel. Aleluia! O Senhor tornou a trazer paz a Israel. Deus restaurou a sorte de Israel. Vamos ver o que é que diz o versículo de número 14. Lê para mim aí. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas. As cidades que os filisteus tinham tomado de Israel foi o quê? Bênção. Continue. Desde Efron até Gades, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Aleluia. E houve paz entre Israel e os amorreus. Aleluia. Então temos aqui o povo de Deus, por conta da desobediência, tinha perdido terra, tinha perdido terra, suas posses. Mas agora estava com a vida diante de Deus. Deus deu vitória diante dos inimigos. E agora Deus está restituindo tudo aquilo que o povo havia perdido. É bom ter comunhão com Deus, né? Deus é maravilhoso. Quando você tem comunhão com Deus, está assim diante de Deus, Deus faz assim para você, ó. Aí se você achar pouco, o Senhor faz assim. Oh, aleluia, é verdade. Estende as tuas mãos só para te abençoar. Louvado seja Deus. É o que está acontecendo aqui. Deus está abençoando o povo. Deus deu vitória na batalha, na guerra, na peleja. Diante do inimigo, Deus fez o seu povo prevalecer. Deus fez o seu povo vitorioso na batalha, pois o povo de Deus não havia sido chamado para ser derrotado. Algo aconteceu, o povo perdeu a batalha, mas agora Deus está restaurando a sorte do povo. Deu vitória diante do inimigo, e as terras que haviam sido tomadas pelos filisteus, Deus está dando de volta. E terminou aí não! O texto ainda diz: a paz foi restaurada, restituída. A paz que o povo havia perdido agora estava sendo restaurada. Então as cidades foram restauradas, mas além da cidade, coragem também foi restaurada. Antes o povo estava com medo dos filisteus, mas agora venceu os filisteus. O povo agora está por cima e não por baixo. Já que está por cima, então está ousado. O povo agora está cheio de coragem. Por que está cheio de coragem? Porque o Senhor está com ele. E quando o Senhor está com a gente fica ousado, não fica não? Sem Deus a gente fica assim com o pé na frente, outro atrás, às vezes se esconde atrás de bomba, não tem oportunidade, não é não? Quando a gente sente que alguma coisa está normal em nós, aí a gente sabe que pode ter oportunidade. O irmão da frente faz assim, ó, aí a gente está atrás, faz assim também. E ele vai para o outro lado e vai também. Falta coragem. Mas quando a gente está assim em comunhão com Deus, a aliança é restaurada, fica ousado, não fica não? E às vezes é bom. Está sentado lá no último banco, o irmão está aqui, aí está assim lá no banco, assim, o irmão vem para frente dele, você é visto, porque quer oportunidade para falar dos feitos maravilhosos do Senhor. É assim, ousadia, coragem. Vence o inimigo, está em comunhão com Deus, aí fica ousado. Ousadia no espírito, cheio de coragem. Deus restaurou o seu povo. As cidades foram devolvidas, a coragem foi restaurada e também a dignidade do povo. O povo era visto como um povo derrotado. Agora está sendo visto como um povo vitorioso. A dignidade voltou. O povo que antes estava humilhado, agora está sendo exaltado para a glória de Deus. Que olhava para o povo de Deus e dizia: ali vai o povo vencedor. Deus ajudou o seu povo. Deus deu vitória ao seu povo. O povo agora está sendo respeitado, cheio de dignidade, cheio de ousadia, cheio de coragem, porque a sua aliança com Deus havia sido restaurada e Deus ajudou o seu povo. Terminando, o Senhor também trouxe paz a Israel. Ainda está no versículo de
O povo agora está alegre, o povo está seguro. E aí Samuel pega uma pedra, bota em um lugar de destaque como um memorial para que o povo não se esquecesse. Olhando para aquela pedra, logo se lembraria do que Deus havia feito em seu favor. Aí Samuel diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu digo, se você quer continuar sendo ajudado pelo Senhor, permaneça em comunhão com Ele, obedecendo a sua palavra, orando, congregando, quando precisar até jejum. Mantenha a sua identidade diante do Senhor, a sua comunhão com Ele. Eu preciso, antes de ter comunhão com vocês, ter comunhão com Deus, porque é a minha vida com Ele. Eu posso até dizer, tenho comunhão com vocês, mas se eu não tiver comunhão com Deus, estou perdido. Então eu preciso zelar e velar pelo meu relacionamento com o Senhor, mas também cuidar, zelar, velar pelo meu bom relacionamento com vocês. Isto é bom demais, gente. Precisamos viver sempre unidos, congregando, servindo ao Senhor com alegria, porque Deus tem recompensa para tudo aquilo que fizermos para Ele na sua obra. Está escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, a vossa dedicação, o vosso esforço não é